Esse assunto que nós vamos tratar, mobilidade urbana de qualidade, direito constitucional do cidadão, é algo que existe na Constituição desde 88 e até hoje isso não se avançou da forma como deveria, né? O mundo inteiro mudou o conceito, mudou a forma de ser, e nós precisamos ir atrás. Agora, eu vou aproveitar também e agradecer a todos que estão aqui conosco. Esta live é promovida pelo Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, com toda a sua diretoria e equipe de funcionários, que nós estamos em home office desde que o governo do Estado decretou isso aqui em São Paulo. O objetivo do CESP, com essa iniciativa, como sempre ressalta o presidente nosso, o Murilo, é manter os debates promovidos pela entidade, agora utilizando-se exclusivamente de ferramentas online devido às circunstâncias. Tá? Quem não me conhece, meu nome é Emiliano Afonso, sou engenheiro, trabalho no metrô há 36 anos, tá? Sou especialista em mobilidade urbana, e uma das preocupações nossas, inclusive a equipe do metrô é muito focada nisso, é melhorar a mobilidade com uma qualidade muito boa. Tá? O metrô de São Paulo ele tem um reconhecimento internacional. Tá? E aqui também nós estamos trazendo o Jean Pejo, tá? Que eu acho que conhecido de muita gente. Quem não conhece, o Jean Pejo trabalha nesta área há muito tempo mesmo, mais antes do que eu entrei, você já estava, né? Trabalhou muito na FEPASA, trabalha fora, esteve lá como secretário de mobilidade urbana lá no governo federal até agora, o final do ano. As pessoas que acompanharam o seu trabalho lá gostaram muito já. Tá? E elogiaram, tinha muita gente que não te conhecia, eu participei muito do Conselho das Cidades, e depois falava, não, o Jean é ótimo. Tá? Então, Jean, eu gostaria que você abrisse isso aqui, falando o que nós precisamos fazer, tá? Aproveitar essa pandemia que nós estamos atravessando para sair dela com propostas boas e que melhore a nossa mobilidade, melhorando a nossa mobilidade, melhore a eficiência das cidades, melhore a qualidade de vida das pessoas, a qualidade do meio ambiente, e a gente possa gerar mais empregos e fazer com que esse nosso país cresça bastante. Por exemplo, no estado que nós estamos aqui, onde 91% da população, por exemplo, moram nas cidades. A palavra é sua, Jean, e obrigado por você estar aqui conosco, engrandecendo esse movimento do sindicato. Não, obrigado. É uma satisfação e agradeço muito a oportunidade que o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo nos oferece para discutir o tema da mobilidade urbana, que eu venho batendo nesse mantra já há algum tempo, que mobilidade é qualidade de vida. Então, nós vamos primeiro colocar onde nós estávamos antes dessa pandemia. Nós estávamos com o sistema de mobilidade vivendo uma situação difícil. Uma situação difícil que eu coloco por dois binômios fundamentais, que é a necessidade da redução de tarifa para que todos tenham o acesso ao serviço de transporte coletivo e que tenham um nível de qualidade que seja suficiente e que estimule as pessoas a deixarem o transporte individual para utilizar o transporte público coletivo. Então, esse é um desafio grande e nós estávamos, antes da pandemia, vivendo um período muito difícil. Um período vindo de situações anteriores em que as regiões metropolitanas não dispõem de um sistema adequado de transporte, falta muito uma autoridade metropolitana que dê condições para que as pessoas possam se movimentar nessas regiões com melhor qualidade. Agora nós vimos nessa pandemia a importância que tem uma autoridade metropolitana, porque os protocolos são distintos. Então, o protocolo de São Paulo é um, o protocolo da cidade próxima a oeste é outro, a leste é outro, a sul é outro. Nós não podemos ter isso. Nós temos que ter condições que sejam unificadas. Para quê? Para que quem utiliza o sistema
possa utilizá-lo com total segurança. Bom, estamos aí vivendo uma pandemia. Se o setor já vinha vivendo uma situação difícil, com essa pandemia foi severamente atingido. Como foi o setor do turismo, a mobilidade, seja no transporte municipal, interestadual, urbano e mesmo de avião, o impacto foi muito grande. A necessidade do isolamento social gerou uma queda de receita das empresas de transporte superior a 80%. Mas não vou bater muito nessa linha, porque vocês têm acompanhado, eu tenho certeza, muitos dos colegas que estão aqui participando tiveram oportunidade de assistir várias lives com outros técnicos, outros especialistas, e isso foi bastante comentado. Mas eu quero dizer o seguinte, que essa situação gravíssima, ela torna fundamental que o setor público tenha, assim, a sua participação, não tem como não ter, nesse momento de crise, para que venha em socorro às empresas que atuam no setor, para que essas empresas sobrevivam e tenham a condição de poder estar participando das próximas etapas que são fundamentais para o país. Então, eu não vou hoje me colocar muito na situação no de antes, nem do que nós estamos vivenciando hoje. Eu estou chegando naquilo que entendemos que é fundamental de ser feito para poder prover, de fato, uma mobilidade de qualidade. Ponto 1. Todos os países, a história nos ensina isso, que passaram por guerras e pandemias, que foram várias ao longo da história, se teve o único caminho da recuperação econômica. O único caminho foi o do pesado investimento na infraestrutura. Assim ocorreu com Roma depois das grandes pestes, assim ocorreu depois da Primeira Guerra Mundial, com todos os países que participaram dessa Primeira Guerra. Aconteceu isso na Segunda Guerra Mundial. Enfim, fundamental o investimento na infraestrutura. Então, nós temos que investir pesado na infraestrutura. Nós temos que partir para a ação. Né? Nós estamos discutindo muito esse período em que grande parte da sociedade se vê isolada nas suas casas, gerou dezenas e centenas de lives sobre os diversos assuntos e os temas foram muito discutidos. E eu bato hoje muito firme na seguinte posição. Tudo aquilo que nós aprendemos nessas lives, nas discussões, nós temos que pôr na prática. A fase da discussão, meus amigos, passou. Nós temos que partir para a ação. Ação de quem? Ação de toda a sociedade. Então, quando nós estamos focando o sistema de transporte público, o sistema de transporte público ele envolve governo, nas 3 esferas, responsabilidade do governo federal, seja na fase do investimento, governo estadual, governo municipal, na operação, no sistema, na operação adequada do sistema, porque se fala muito em se implantar sistemas de transporte, mas se esquecem que esses transportes têm que ter sustentabilidade. E tem que ter sustentabilidade não só econômica e ambiental, mas tem que ter sustentabilidade social e tecnológica. Então, nós precisamos, gente, urgentemente, de todos arregaçarem as mãos e trabalharem. Além do governo, nós temos operadores. Os operadores, os empresários têm que estar participando. Temos que estar junto, 3 esferas de governo. A academia também. Nós temos que usar a inteligência das nossas universidades para, num trabalho comum, conjunto, trazer condições para a gente poder desenvolver a infraestrutura. Aí alguém vai dizer, mas peraí, eu ligo a televisão, eu leio o jornal, não tem dinheiro. Nós precisamos ter dinheiro para a saúde, precisamos ter dinheiro para a educação, não tem dinheiro, está tendo que pagar R$600 para o pessoal em dificuldade, onde o governo... Gente, tem que ter criatividade, Emiliano, colegas. O sistema de desenvolvimento orientado pelo transporte, praticado direto. Hoje, o que acontece? Hoje você desenvolve uma estrutura forte, como uma linha 5 do metrô de São Paulo, como corredores importantes de ônibus no Rio de Janeiro, na Bahia, em Minas Gerais, sistemas de VLT,
é Rio de Janeiro, é sistemas onde quem ganha com a valorização do entorno é o dono da terra, quando não devia ser assim. Os empreendimentos, nós precisamos estruturar nossos investimentos da infraestrutura e, na concepção do projeto, já dizer o que nós vamos desenvolver naquela região. Então, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter uma relação que é um ciclo virtuoso, em que os empreendimentos imobiliários, shopping, hotéis, real estate, desenvolvimento imobiliário, desenvolvimento com utilização compartilhada de fibra ótica, propaganda, inúmeras ações que devem ser feitas, já ser estruturada no projeto. Por quê? Porque esses setores vão financiar o transporte. E o transporte vai pagar com o passageiro que vai ter um sistema de transporte adequado para levar as pessoas para esse local. Quem ganha? Quem ganha é a sociedade. E todos nós trabalhamos no sentido de levar uma condição melhor para a sociedade. Tanto o setor público como o setor privado não pode perder o foco do interesse da sociedade. Não é só o público, não. O setor privado tem que pensar em desenvolver negócios que vão levar benefícios para a sociedade, senão ele não se sustenta. E como é que ele vai tocar o negócio dele se ele não sustentar? O principal cliente, quem é? É a sociedade. Nós estamos falando de transporte público. Então, esses investimentos são fundamentais e vão gerar o recurso para desenvolver a estrutura de transporte. Outro aspecto que é importante, gente, que eu queria chamar a atenção de vocês, é de que o automóvel, o transporte individual, ele não agride só a qualidade de vida de um trânsito ruim, uma ocupação do solo deficiente. Não é só isso, não. Vocês não sabem o quanto que se paga de subsídio invisível para o sistema de automóvel. O sistema de automóvel usa o sistema viário, usa sinalização, usa trabalho de pessoal de trânsito, hospitais com pessoas que se acidentam. Quanto custa isso? Eu garanto, sem nenhum medo de errar, Emiliano e colegas, sem nenhum medo de errar, que os 3,5 bilhões que a Prefeitura de São Paulo paga para a manutenção do sistema coletivo da cidade é muito menos do que o que nós todos pagamos para o subsídio para um transporte individual que gera trânsito complicado, tira a beleza da cidade, porque a ocupação do espaço é muito maior para transportar o mesmo número de passageiros, que poderiam ser usados para um projeto urbanístico, árvores, folha, ciclofaixa, enfim, condições que dão qualidade de vida. Isso não é dinheiro a mais, não. Não estou colocando um centavo a mais de despesa, seja para o erário público, seja de retirada do próprio benefício que o setor privado tenha com o negócio. Nós estamos, sim, dando as condições, os elementos para que o governo possa estruturar melhor a sua política pública, o setor privado possa desenvolver seus negócios dentro de condições normais de lucro que tem que ter, e a sociedade é quem recebe esse benefício. Isso que eu estou dizendo para vocês, ele implica em condição tarifária melhor, qualidade de transporte melhor. Outra coisa que é fundamental, que não podemos perder de vista, é a tecnologia. Nós temos que levar para o sistema de tecnologia, para o sistema de transporte público, o melhor da tecnologia embarcada. O setor ferroviário, especialmente o sistema de metrô, o metrô de São Paulo, que é uma referência no sistema de transporte sobre trilho, já embarca essas condições. Quando ninguém quase falava em sistema de CBTC, o metrô já estava implantando sistema de CBTC, onde as pessoas chegam na plataforma, não passa nem um minuto e meio, está chegando o trem seguinte. O sistema de transporte coletivo de ônibus também tem que chegar a isso. Nós temos que levar a tecnologia para o sistema. Então, essa questão da infraestrutura orientada pelo transporte é o que vai dar condições para que a gente possa ter uma condição mais satisfatória com relação à infraestrutura de transportes. Outro aspecto que não podemos deixar é os veículos, que comentamos a importância
da tecnologia, a importância de gestão eficiente, a importância de estabelecer uma autoridade metropolitana em que o passageiro ele não tem que ter a preocupação se a empresa é da cidade A, B ou C. Ele tem um bilhete dele que ele vai desde a origem dele até o destino com segurança, confiabilidade, que é o que ele necessita. Dadas essas condições, eu também gostaria de colocar mais uma questão, porque eu acho que as perguntas serão bastante interessantes, mas não perder de vista que na mobilidade urbana das cidades nós temos transporte de carga. Nós temos um problema sério com movimentação de veículos transportando resíduo sólido. Veículos esses poderiam muito bem já serem transformados em veículos elétricos para não poluir o nosso ambiente. Isso não é difícil. É determinar, a partir de um determinado tempo, caminhão que movimenta lixo tem que ser movido com um sistema elétrico. Tem baterias hoje para tudo isso, tem grafeno, tem tudo que a gente possa imaginar de solução tecnológica. A solução para a movimentação dos veículos de cimento, areia, que praticamente cria um problema sério. Uma ideia que poucos têm, independente do CEAGESP, que todos conhecem, o Centro Cerealista, próximo ao centro de São Paulo, ele tem uma movimentação, Milão, de mais de 2 milhões de toneladas de caminhão levando alimento. Então, gente, nós temos que disciplinar tudo isso. Isso é mobilidade urbana. Quando se tem o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, ele estabelece o pedestre como prioridade 1 e o automóvel como prioridade 5. Ele coloca a carga na frente do automóvel, seguido do pedestre, prioridade de transporte público, a bicicleta antes, né? A tal mobilidade ativa, como nós denominamos. Então, é pedestre, mobilidade ativa, bicicleta, ciclofaixa, segurança, dando faixa segura. Quem está aqui em São Paulo sabe disso. Você vê lá na Faria Lima, quase nós vamos ter que logo colocar semáforo lá para sinalizar as bicicletas. Mas por que a turma anda de bicicleta na Faria Lima? Porque é seguro. Se nós tivermos na cidade sistemas integrados de bicicleta com corredor de ônibus, com sistema de trem, com metrô, não tenha dúvida, com faixa segura, muitas pessoas vão andar de bicicleta. Até, em alguns casos, na origem e destino usando a bicicleta. Mas, infelizmente, acontece ao contrário. Então, nós precisamos, eu queria agora finalizar essa parte mais de colocar esses tópicos, gostaria de citar que não podemos deixar de perder de vista, principalmente nós que trabalhamos no setor de mobilidade e que temos um papel importante na formação de conceitos, de que nós vamos correr um sério risco no pós-pandemia, que é o risco do medo. É o medo das pessoas voltarem a utilizar o transporte coletivo, incentivando o transporte individual. Eu, inclusive, li, eu acho que muitos de vocês tiveram oportunidade de ler, eu acho que é legítimo, um artigo escrito por um colega da Anfávia, eu não me lembro o nome da pessoa que escreveu, dizendo da importância do automóvel no período pós-pandemia. Não tenha dúvida, nós vamos ter muita coisa nessa linha. Vai haver muito incentivo para a questão do transporte individual. Nós não podemos deixar. Agora, como que nós vamos conseguir convencer as pessoas de que eles podem usar com segurança o sistema de transporte coletivo? Tendo condição, tendo qualidade, as estações de metrô, estação de trem, terminal de ônibus, estações menores mesmo, com sistemas de desinfecção do ar, os veículos tendo sistema de desinfecção, o veículo está colocado, esse ônibus ele está desinfectação por um equipamento ABCD que o mundo tem. Isso está disponível, não estou colocando nada que não tenha no mercado hoje. Então, nós temos que mostrar que nós temos qualidade, mas temos que implantar e mostrar. Mesma coisa, ele se aplica
com relação à movimentação dentro dessas estações, ajustando um certo distanciamento entre as pessoas. Existe tecnologia para isso. Então, nós temos, sim, que, desde já, estar preparados, porque o sistema de transporte individual vai vir pesado no pós-pandemia. E nós temos que estar juntos, de mãos dadas, para dar a melhor qualidade para as pessoas. Porque não adianta ser seduzido pelo canto da sereia, como nós fomos nos 20 anos, as estatísticas mostram isso, o quanto que o número de automóveis aumentou em relação ao número da população e em relação ao sistema viário, é coisa de 10 para 1, gente. Então, nós não podemos deixar que isso aconteça, porque o transporte individual, ele polui, ele tira a qualidade de vida. Não é que o transporte coletivo é a melhor coisa que tem na vida, não é isso. É que o transporte coletivo, ele não polui, ocupa menos espaço, dá uma condição da cidade poder ser mais humana e mais bonita, dá mais resiliência para a cidade do que o transporte individual. Então, esse é um recado que eu quero deixar para todos nós que militamos no setor, desde o empresário, desde o governo, desde a academia, desde os estudiosos, os consultores, todos eles estarem irmanados de que nós temos que dar condições para que o transporte público seja de menor tarifa e seja de melhor qualidade. Então, isso que eu gostaria de passar para todos. Quero muito ouvir a pergunta de vocês sobre esses conceitos que a gente colocou. E mão na massa, viu, meu? É hora de fazer. Falar, nós temos falado bastante. E muitos falado bem. Uma coisa, está muito bom, Jean. Tá? O que eu vejo, eu estou vendo aqui uma série de pessoas estão fazendo perguntas, tá? Estão interagindo, mas algo importante que nós temos que colocar, tá? O transporte e uso do solo, eles têm que andar juntos. Você não pode ter planejamentos separados. As cidades que se desenvolveram bem planejaram isso. As estações que, no início, elas eram pontos de receber os passageiros e depois se integrar entre os modos, hoje elas são novas centralidades, é local de desenvolvimento. Teve pessoas que colocaram aqui, perguntaram por que você não diminui a viagem, porque emprego e moradia não estão perto. O transporte público pode fazer isso e tem que fazer isso. Tá? Nós temos, por exemplo, no metrô, projetos de linhas onde você tem equilíbrio dos dois lados, não como, por exemplo, a leste-oeste, a atual linha 3, onde você tem uma demanda muito grande do leste para o centro, e do outro lado vazia. Nós temos que colocar. E algo que nós temos que desmistificar, que algumas pessoas colocaram agora, é a história de falta de dinheiro. Falta? Ou está sendo mal empregado? Né? Você vê, nós temos exemplos aqui, exemplos, por exemplo, no Oriente, você tem no Japão, você tem em Hong Kong e tal, onde você vê que os sistemas metroferroviários geram uma receita não operacional de 70%. Né? A despesa operacional não chega a um quarto do valor. Então, essa mudança nós temos que ter. E, para isso, nós vamos ter que estar unidos, interagir, inclusive, em cima da legislação. Hoje, se você quiser, você está até comentando, no planejamento das novas linhas, você pensar em usos, tá? Em usos distintos, nós temos que ver como desapropriar isso. Tá? De que forma eu posso desapropriar um pouco mais para gerar uma nova centralidade, gerar o desenvolvimento da cidade, gerar receitas para ajudar a colocar esse empreendimento em pé. Né? Eu estou tentando dar uma olhada nas perguntas, tá? Tem muita gente elogiando, agradecendo a sua apresentação, achando ela muito boa, né? Perguntando por que não se investe mais em trens. Você falou
o problema do SEASA ou algumas outras coisas que estão acontecendo. E eu lembrei de uma coisa. Você lembra quando fizeram a terceira pista, aquela faixa na marginal do Tietê? Existia-se dúvida se ela ia resolver o problema de congestionamento. O pessoal falava, não dura 2 anos. Né? Então, bom, então o que eu estava dizendo, os programas de habitação, eles estão que estar juntos com os programas de mobilidade urbana e com saneamento. Nós não podemos criar guetos, porque isso, quando a gente diz que habitação é vida digna mesmo. Uhum. Mas eu não tem como dar vida digna se você leva a habitação lugares onde não tem mobilidade, onde não tem saneamento, onde viram guetos que acabam sendo dominados pelo crime organizado. Então, essa integração é muito importante e você tocou num ponto fundamental. Quando você vai desenvolver um programa de transporte, não dá mais para pensar de ligar o ponto A com o ponto B. Nós temos que trabalhar o entorno, o empreendimento. Não vamos olhar mais o sistema de transporte, se é VLT ou BRT, o sistema que foi adotado. Tem que olhar a região. O sistema de transporte é parte do desenvolvimento regional. O que nós queremos é gerar economia, é gerar qualidade de vida, é fazer com que a pessoa more e tenha uma condução que eu leve direto para o trabalho dele, que ele passe mais tempo podendo estar em casa, podendo estar estudando, podendo ter uma qualidade melhor. Como nós conseguimos isso? Estruturando o negócio. Nós temos tanta gente capaz, tem tanto empreendimento, tem tanto fundo de investimento, a caça de bons negócios. O bom negócio é o todo, porque o sistema de transporte é uma peça do quebra-cabeça. O quebra-cabeça é o entorno, são os vetores de desenvolvimento que nós vamos gerar. Então, não tenho dúvida de que, quando se for fazer uma PMI, uma proposta de manifestação de interesse que envolva um sistema de transporte, não fique só no transporte. Olhe o entorno, olhe a vocação do local. Qual é a vocação do local? É comércio, é indústria? Que tipo de indústria? Vamos estudar, nós temos gente capaz. Por isso que eu digo sempre, o setor público, o setor privado e a academia têm que estar junto. Nós precisamos, sim, pegar o conhecimento de cada um. Ninguém é dono da verdade. Quando nós integramos, nós somos muito fortes. Se a gente trabalhar individualmente, isso não vai levar a melhor solução. Então, cada um de nós vamos ter a humildade de entender onde o outro sabe mais que a gente. Isso que funciona, né? Você está fazendo com que a gente se lembre, por exemplo, quando nós começamos a fazer algumas linhas, né? Uma delas era a linha 17, que ela iria ligar ao Morumbi por causa da Copa. Quando se estudou, verificou que ela teria que atender uma região maior. Ela teria que sair da linha 4 e avançar até a linha 1. Tá? E passando por uma região, que é a região do Morumbi, região de Vila Andrade, que foi a região que teve maior adensamento na cidade de São Paulo nos últimos 20 anos. Além disso, quando você pegou um plano diretor que trouxe para uma realidade do solo criado, ou seja, você paga para poder adensar mais, nós verificamos que todo o potencial de adensamento que existia nessa região foi vendido, tanto de habitação quanto de comércio. E o que aconteceu? Você tinha uma proposta de investimentos em cima disso, com esses recursos. Muda o governo, os investimentos param. Então, você tem uma área, iam fazer uma avenida, a avenida não foi feita. O monotrilho atravessaria o rio, ia até a linha 4, passando por Paraisópolis, tá? E atendendo, avançando em cima de uma avenida aberta pela prefeitura. Houve um acordo entre o prefeito e o governador, e aquilo parou, simplesmente parou. Então, você joga dinheiro fora, não atende a população, não desenvolve, gasta-se mais, os congestionamentos são crescentes, você não consegue avançar, piora a qualidade de vida. Ou seja, nós temos que avançar e os projetos, eles não podem ser, eles têm que ser projeto de governo.
elas têm que ficar independente de quem está lá. Né? Eu estava conversando com o pessoal da Alemanha que veio aqui, na hora que eles fazem um projeto, e o projeto sai do papel, começa a sair, vira lei, aquilo tem que ser implementado. Né? Então, Jean, nós teríamos que aproveitar um pouco esta fase, esta pandemia que nós estamos vivendo, para direcionar e começar a melhorar a forma de nós agirmos. Você disse da autoridade metropolitana, é importante. Eu ouço falar de autoridade metropolitana desde os anos 80, início dos anos 80, como uma necessidade. Teve gente que se empenhou, avança, volta e para. Tá? E você não coloca. Eu falo para vocês, não podemos perder de vista também a importância da engenharia. Nós precisamos ter uma engenharia que fale mais alto. Nós temos excelentes universidades, nós temos excelentes engenheiros para poder trabalhar em qualquer lugar do mundo. E, entretanto, a gente acaba tendo problemas porque a nossa engenharia tem cedido muito. Eu acho que nós, e aí eu me coloco como engenheiro também, não podemos aceitar contratação de estudos de engenharia em questão de preço em pregão, gente. Pregão é para comprar caneta Bic. Também nem sei porque coloca pregão, porque vai comprar caneta Bic mesmo, né? Então, mas não é para estudo de engenharia. A engenharia está sendo desvalorizada. E como a engenharia está sendo desvalorizada, está se perdendo qualidades de projeto que gera judicialização. Eu fico estarrecido de ver que a maioria das contratações não avança por causa de judicialização. Você citou o caso da linha 17. A linha 17 era para a Copa do Mundo. Vamos dizer que teve lá as lambanças que podem ter acontecido, ali atrasou, precisou de licença ambiental, é verdade. No começo eram 13 organismos, depois viraram 70 e tanto, tudo isso eu admito. Mas o problema maior é que nós já tivemos umas 5, 6 interrupções por judicialização. Judicialização para estação, judicialização para terminal, judicialização para trem, judicialização para tudo. Eu acho que nós precisamos, sim, estruturar um sistema em que a engenharia fale mais alto. Aí precisa juntar o CREA, o próprio sindicato pode ajudar muito nisso, o Instituto de Engenharia. Precisamos juntar e parar com esse negócio de contratar tudo por menor preço sem ter avaliação técnica. A engenharia não se pode. Então, acho que essas questões nós temos que mudar. A qualidade da nossa engenharia precisa mudar. Nós não podemos continuar fazendo determinados projetos de engenharia em cima de Google Maps. Por aí. E como era feito, com sondagem, verificando a condição, olhando se tem patrimônio histórico, ambiental. Você pega uma Transnordestina, uma obra que está parada desde 2006, quando começou. Um projeto concebido em 2002. Passaram-se 15 anos e não aconteceu nada. Investiu mais de 7 bilhões e ninguém sabe quanto falta para terminar a obra. Então, gente, isso aí ocorre porque uma série de problemas, mas entre eles a questão da engenharia. Foi cair traçado em área que tinha proteção indígena, proteção histórica, mas para um pouquinho, quando você está fazendo projeto, você não sabe disso? Então, gente, temos muito o que fazer. Eu acho que esses períodos de reflexão são muito importantes, como você bem falou, Emerson, para se ter reflexão dessas coisas e precisamos de mais engenharia para menos judicialização. Você sabe, já, você tocou num assunto importantíssimo. Então, mais engenharia. Eu lembro quando entrei no metrô, eu achei muito esquisito as exigências que o metrô fazia. O metrô não aceitava nenhum sistema que entrasse na sua área operacional que ele não tivesse conhecimento pleno. Ou seja, nós não aceitávamos caixas pretas. E queríamos detalhes até o final, o projeto efetivo daquilo. Eu até estranhava, porque tinha muitas empresas sérias que trabalhavam com o metrô, forneciam muito bem. Então, por que a gente está exigindo isso? Depois, acompanhando, eu vi que boa parte dos índices
bons que o metrô tem é em cima disso. Ele acabou pegando essa tecnologia internacional, ele colocou para dentro, conheceu, e se de repente nós pedimos um fornecedor, você conseguia pegar aquilo, fazer alguma coisa internamente e capacitar um outro para fazer aquilo, para que não parasse. Tanto que nossos sistemas, 40 anos, tal, e andando. Tá? E andando. Então, o que eu acho muito importante é a manutenção de uma indústria nacional forte. Você tem que ter uma engenharia forte. Nós olhamos agora as empresas de projeto. Eu trabalhei no Senec durante um tempo. Fui gerente que eles chamavam de operação. Era na parte de contratos. Tá? E o que acontece? Nós tínhamos em torno de 2.000 funcionários no Grupo Senec. E você treinava. Hoje, as empresas de projeto não têm mais gente, ela não tem continuidade, ela não repassa o conhecimento. A universidade, parte desse conhecimento mais específico, ela não pegou. Então, nós temos que tomar cuidado de registrar essas coisas, envolver a universidade junto, avançar na retenção desse conhecimento e fazer com que o conhecimento, que as nossas indústrias também se mantenham. Porque elas crescem, fornecem, depois deixam de ter contratos e acabam fechando. Tá? Não podemos aceitar isso. O país, se ele quiser um país forte, ele tem que ter conhecimento. E ele tem que ter qualidade de vida. Ele tem que ter desenvolvimento. E a engenharia é importantíssima em cima disso. Tá? E aqui estava mesmo o Murilo, você vê o Conselho Tecnológico lá do sindicato, assim, estão preocupados com isso, a gente verifica o Instituto de Engenharia também preocupado, está tendo um movimento no CREA também, que o CREA teria que estar se posicionando, o sistema CONFIA-CREA, nessas coisas que são importantes para o desenvolvimento nosso. Tá? Você está muito bem, vamos ver, depois de uma live, depois da gente conversar, como é que agrega as pessoas, como é que foca e como é que nós avançamos. Vamos precisar mexer na inflação? Não temos medo, vamos lá e vamos mexer. Tá? Vamos pegar advogados para nos ajudarem, vamos ver o que, a gente consegue fazer, mas nós não podemos ficar só olhando. Eu acho que precisa aí conversar lá no Congresso. Vai no Congresso, é lei de licitação, podemos mudar a lei. A engenharia é para isso, nós temos o conhecimento. Nesse aspecto, a união é importante, os setores devem nós estamos tendo os setores de fiscalização, eles estão decidindo muito mais do que os setores de execução. Então, isso não é bom, se perde muito tempo, se gasta muito mais. E aí eu volto para o tema central. Sempre a sociedade tem aquele bem. Você pode estar demandando no jurídico, fazendo teses maravilhosas, mas você não tem uma obra, quem está perdendo é a sociedade que usa. Então, aqueles que estão hoje pegando a linha 5 do metrô, é uma obra que acabou, está concluída, está tendo o uso. Quem queria pegar a linha 17, que deveria estar usando essa linha, não está usando. Quem está perdendo, quem é? É a sociedade. O restante está todo mundo brigando, cada um briga pelo seu lado, cada um briga pelos seus interesses, mas quando você tem uma engenharia que é bem determinada, minimiza muito esses efeitos. Não quer dizer que vai resolver tudo, claro. Nós sempre vamos ter o judiciário, nós vamos ter sempre o setor moderador para tomar posição, mas vai diminuir muito, gente. Eu acho que ter 7 bilhões colocado na ferrovia transnordestina e não saber o quando ela vai ficar pronta e o quanto vai ficar para concluí-la e o que ela vai transportar depois de pronta, isso, como cidadão brasileiro, dói muito. É um absurdo. Você está tocando num ponto que a gente acompanha. Tem muita gente que, por alguma razão ou outra, não gosta de um determinado empreendimento, acha que aquilo pode atrapalhar. Se pensasse um pouquinho mais, via que não ia atrapalhar tanto. E para no final por 6 meses, um ano. Tá? Essa parada custa bilhões, chega a bilhão. Tá? Por que não se vai em cima das pessoas que entraram indevidamente em cima de alguma coisa dessa e se cobra? Porque não é só o governo pede, tá? Mas quem pede mais é o que você falou, é a sociedade. E quando eu falo a sociedade, não é só o usuário,
é usuário, é economia, é o desenvolvimento, é o crescimento. Ela extrapola. Eu estava dando uma olhada, por exemplo, nos Estados Unidos. Tá? Estados Unidos e Canadá, o usuário do transporte coletivo paga um terço do custo da passagem. Tá? No investimento para implantação, o governo federal coloca mais de 40%. Aí você começa a olhar, porra, o cara coloca um dinheiro em um sistema que não volta. Tá? Então, você está falando de países, o Canadá e Estados Unidos, que são totalmente capitalistas, por que coloca dinheiro num canto que não tem retorno? Aí eles falam, olha, a cada bilhão que eu coloco, tá, nesses sistemas, e volta 6 para a economia. E esses 6 bilhões me dão a eficiência econômica, fazem com que o nosso país ele consiga avançar, inclusive para fora. Então, o retorno é muito maior. Aí eu lembro aqui em São Paulo, uma época eu estava lá na EABESP, e aí nós pegamos e conversamos com o pessoal da USP, tá, para ver, falou, porra, será que não volta dinheiro? Eu lembrava do Adriano Branco, que pegava aquele 1%, né, do ICMS para colocar nas construções, porque aquilo voltava para a habitação e tal. Aí falamos lá, o pessoal estudou e mostrou que voltava, e voltava muito. Voltava o suficiente para você manter uma linha dessa em termos de impostos. Tá? Nós tínhamos um secretário, que era o Jurandir Fernandes, uma pessoa muito boa, pessoa que eu admiro, tá? até hoje, sério. Tá? Aí ele falava assim, pô, isso é verdade? Aí foi lá, conversou com o pessoal da USP, fizeram um trabalho, e o governo do Estado, que tinha parado basicamente, de investir em mobilidade, voltou a investir muito forte na ocasião. Então, os dados estão aí. O trabalho que a UITP fez das cidades do milênio também mostram, tá? Que as cidades que tentaram melhorar a sua mobilidade, elas tiveram que investir em transporte público. Né? Diminuiu custos, aumentou a eficiência. Quem tentou acertar isso em cima do transporte individual, fazendo mais vias, viu o problema piorar. Tá? Então, Jean, nós temos que sair dessa nossa inércia, mudar esta forma de fazer e tomar cuidado com uma coisa. Saiu uma proposta de um governo, aquilo saiu do papel, foi para frente, fazer como a Alemanha. É lei e tem que terminar. É muito mais caro do que você terminar uma determinada obra que alguém, um ou outro, não gosta, do que você parar ela. Tá? Então, parou, não tem cabimento. Tem início, meio e fim, entrega para a sociedade. E também por aí. Mantém. Então, ter estudos bem feitos. Eu acho que nós precisamos retomar o que o Brasil já foi um dia e perdeu, que é um país que se estudou muito. O Brasil tinha projeto. Se olhar o que o Brasil fez de hidrelétricas durante um determinado período, a China não fez naquele período que o Brasil fez. Não, então, eu acho o seguinte, que nós temos muito, muito o que fazer. E vamos fazer. A mobilidade urbana, ela traz uma condição para a cidade muito grande. Você permite o desenvolvimento de núcleos habitacionais integrados. Você permite com que esses núcleos diminuam violência. Um exemplo típico em Medellín. Medellín estruturou um sistema integrado de transporte e chegou com o teleférico na região mais violenta. Eu tive a oportunidade de conhecer. As pessoas passaram a se integrar com a cidade. Eles que viviam isolados, vivendo em guetos violentos, passaram a se integrar com a cidade e a cidade a se integrar com eles. Resultado, se cresceu escolas, se desenvolveu a região, acabou a criminalidade. Eu fui lá às 5 horas da tarde, paramos lá no teleférico, num ponto, numa estação, as crianças brincando. É uma coisa que me emocionou de verificar o que a mobilidade pode fazer de maneira integrada junto com a sociedade. Então, nós não podemos perder essas oportunidades. Temos que trabalhar juntos nisso. Temos que ter um sistema de qualidade e, insisto, com condição tarifária
que permita com que haja condição de que todos possam utilizar desse sistema de transporte, que ele sabe o horário que ele sai, o horário que ele chega, cidade organizada através de corredores, tudo isso não é difícil de fazer. Sistema estruturado, por exemplo, tinha um programa junto com o Ministério do Meio Ambiente, através das identificações que o Ministério do Meio Ambiente tem das regiões mais poluídas, nas regiões metropolitanas, você identifica onde está sendo o centro poluidor, que é o automóvel, a falta de transporte adequado. Então, nós iríamos desenvolver a política pública em cima dessas regiões mais críticas. Então, nós temos que ter isso. Isso é política pública. Como nós vamos fazer? Vamos entregar ao setor privado. Tudo bem, mas a política pública tem que nascer da participação do governo. E o governo, para desenvolver a sua política pública, tem que estar conversando com o setor privado, tem que estar conversando com a academia. Nós temos que trazer mais as universidades para os programas de mobilidade urbana. Nós temos que convencer também as universidades no desenvolvimento de teses que sejam teses aplicáveis e compatíveis com o desenvolvimento das cidades, com mobilidade, com saneamento, com habitação, de tal forma que dê qualidade de vida. Não é nada melhor do que você estar numa cidade que você fala, gosto da minha cidade. Você sai de manhã, você vê a cidade arrumada, você vê uma visão ajustada, com árvore, com planta. Não é difícil, gente. É fazer. Tem que partir para a ação. Nós necessitamos muito partir para a ação. Eu tenho tido a oportunidade de escutar muita gente, muitos colegas nossos, que a gente tem aprendido muito. Nós não podemos mais esperar. Esse período da pandemia, nós temos que aproveitar as oportunidades que virão, não pela pandemia, que isso é um desastre, mas as oportunidades que virão de reconstrução. E nós vamos reconstruir. E não vem, isso é uma coisa que eu discuto com todo mundo, não tem dinheiro. Tem dinheiro. Hoje o dinheiro está na mão dos fundos. Os fundos, o setor da agricultura nosso agronegócio em toda essa pandemia cresceu 8%. O nosso setor de mineração cresceu. O setor da saúde, lógico, infelizmente, cresceu da maneira que a gente não queria, mas cresceu. A nossa mobilidade teve problema. O turismo teve problema, mas os fundos têm como investir. E vão investir em bons empreendimentos. O que é bom empreendimento? É empreendimento geral. Não quero desenvolver sistema de mobilidade urbana, não. Queremos ter um sistema de mobilidade urbana que gere o desenvolvimento daquela região e torne as pessoas atrativas a ir naquele comércio. Eu falei lá para a senadora, que era do vôlei, a Leila, de que tinha a intenção de desenvolver os programas de mobilidade, a exigência de ter centro esportivo do lado. Porque nada melhor do que você ter um sistema, seja lá um VLT, que você pega o seu VLT, desce na estação, você tem lá um centro esportivo para jogar seu futebol, fazer sua ginástica, você voltar. Centro esportivo público, privado, mas o caso que eu conversei com ela era público, achou a ideia boa. Mas tem que fazer, gente. Nós não podemos esperando acontecer. É nós que fazemos. Tinha um ditado, Emiliano, que se tiver algum colega da CEMOB que esteja escutando a gente aqui, que eu sempre dizia para ele, nós temos que fazer. Se não formos nós, não vão fazer. Vamos fazer. Acabou. E como nós vamos fazer? É a vontade. Com vontade nós fazemos. Fizemos o retrem em 4 meses. 4 meses fizemos o retrem. Parabéns, Jean. Você puxou fazer. Isso e fez sair. E aqui muita gente boa, você não precisa nem comentar, que está aqui do lado fazendo toda essa moderação, de uma profunda competência do setor, a quem eu admiro muito. Tenho certeza que está participando dessa nossa live, muita gente capaz, competente. Vamos dar mão, todos de mão, juntas, que nós vamos dar uma qualidade de vida melhor para o nosso povo. E pegar os bons exemplos que tem fora, né? Que já Exato. estão aí.
a gente sabe os caminhos que precisam. Você esteve lá em Brasília e deu uma olhada. O governo federal tem que entrar de uma maneira mais efetiva em Muito, cima disso. muito. Políticas públicas Muito. nascem lá. Você falou uma coisa, tá? De que o agronegócio avançou muito. O nosso agronegócio tem uma eficiência muito grande. Tá? Nós estamos com uma eficiência maior do que os Estados Unidos. Nós estamos perdendo em cima da infraestrutura, que é ruim. Tá? Nós colocamos em cima de roda, deveria ser em cima de trem, uma boa parte. São os nossos portos que deveriam ser melhor aproveitados. Agora, uma coisa que tem com essa eficiência do agronegócio, ele não gera emprego. Né? O emprego vai ser gerado nas cidades. E para ser gerado nas cidades, as cidades têm que ser eficientes. E nós estamos transformando as nossas cidades ineficientes. E o mundo está menor. Né? Você começa a se falar em cima. Então, você não pode desprezar e deixar que essa ineficiência continue. Aqui na região metropolitana de São Paulo, você tem os 10 grandes eixos rodoviários, eles estão entrando em colapso. Isso o governo do Estado sabe desde 2005. Tá? Quando quando fez aquela pesquisa OD Cargas, que foi colocado para frente em 2007, 2008. Tá? E nós temos que mudar, nós temos que nos unir, e eu acredito já que nesta fase que nós estamos passando, vamos aproveitar ela para agregar e nós irmos para o caminho certo. O caminho certo que está aí, as pessoas conhecem, você conhece, você explicitou muito bem, foi muito boa esta conversa, esse live aqui que nós estamos fazendo. Nós temos era que depois se encontrarmos, juntarmos pessoas que queiram participar e avançarmos. Tá? Avançarmos, tem que se manter o conhecimento, um conhecimento que, por exemplo, a Companhia do Metropolitano de São Paulo ela gerou, que está com o seu pessoal, isso tem que ser registrado, tem que ser repassado. A eficiência tem que ser cobrada, contrato de gestão, que já existe em muitos países do mundo, tem que ter. Não tem cabimento o governo não fazer um contrato de gestão com suas operadoras, exigindo uma eficiência e pagando-se por ela. Tá? Então, coisas nós temos para fazer, não é difícil fazer, você mostrou como é que você avançou lá em Brasília, no tempo que você estava, e nós temos que fazer que se avance nos estados e que a gente continue trilhando este caminho. Tá?